O governo Lula desistiu de ter representantes do MST no desfile de 7 de setembro. Segundo a Secretaria de Comunicação do governo, a decisão foi tomada por dificuldade logística. Ao menos 2 integrantes do movimento invasor de terras já haviam confirmado presença na cerimônia. O convite do governo Lula ocorreu sob a alegação de que o grupo atuou no resgate e amparo às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Antes do recuo do governo, a ida de integrantes do MST ao evento incomodou os militares responsáveis pelo cerimonial. A avaliação era de que a presença de representantes do MST fugiria do objetivo de celebrar a independência do Brasil, Ana. E aí foi o desconvite do MST, embora a SECOM aí tenha negado que o convite foi desfeito devido à repercussão negativa aí da participação do movimento no 7 de setembro. Paula, é óbvio, é a turma que canta desfiles deste Solas Mãe, né? Que não tem o menor respeito com o nosso hino, com as nossas cores. Agora, o Lula precisa assumir, né, o que ele de fato tem na cabeça para o Brasil, porque ele acaba perdendo força com o grupo de terrorismo doméstico, né, o MST. E alguma dúvida de que o MST traria balbúrdia, confusão para um movimento tão cívico, organizado, pacífico e que celebra o país, né, o 7 de setembro? O MST não celebra o país, não celebra nossas conquistas, nossa independência, nossas cores. Isso aí é um braço do terrorismo do PT. Né? Então, Paula, fica aqui a pergunta se a dona Janja vai usar vermelho de novo, ou se ela vai ter a coragem de colocar uma roupa verde, azul, branca, com as cores do nosso país, ou se ela vai dar outra bofetada na cara do brasileiro e usar vermelho. Estão comparando já, né, o que vai ser o 7 de setembro em Brasília, o que vai ser o 7 de setembro em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu acho que uma coisa é totalmente independente da outra, são movimentos totalmente diferentes. O 7 de setembro de Brasília é o 7 de setembro oficial, ali da capital da nação, da capital do país. O 7 de setembro de São Paulo é um movimento da capital do coração financeiro do Brasil e também do coração hoje que luta por um Brasil decente, que luta por um Brasil que respeite a sua Constituição. Só para voltar rapidamente ali no discurso do Marcos Duval, né, do senador, eu anotei algumas coisas aqui. Ele falou muito ali nos princípios e garantias constitucionais que estão sendo violados, porque eu estou voltando um pouquinho, Paula, porque isso tem muito a ver com 7 de setembro também, né? O de São Paulo. Precisamos de posições firmes e claras, falou muito democracia, mas você sente que eles ainda pisam em ovos. Eles fazem discursos bonitos, enaltecendo as garantias constitucionais, dizendo que o inquérito A, B e C, que eles passaram dos limites, que direitos constitucionais estão sendo violados, mas você vê que ainda existe uma certa hesitação em colocar o dedo na ferida, de falar não dá mais para aguentar Alexandre de Moraes destruindo o Brasil. Senhor Rodrigo Pacheco, o senhor, como presidente da nossa honrosa casa no Senado, precisa trazer esse pedido de impeachment para que nós possamos discuti-lo, porque não dá, o Brasil não aguenta mais. E aí, mais uma vez, né, outros vão falar, né, não, mas eles precisam pisar em ovos, porque... Por quê? Por causa do foro, por prerrogativa de função. Não dá, eu vou ser um disco arranhado, Paula. Porque enquanto o Congresso não tiver a autonomia que está descrita perfeitamente na nossa Constituição, eles vão ficar aí com discursos bonitos, com palavras bonitas, com entrevistas, como nós tivemos aqui entrevistas com senadores, que a pergunta era sempre muito direta. O senhor apoia um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes? Não, veja bem que isso e que aquilo. Por quê? Porque tem o foro por prerrogativa de função.
Pressão, Rodrigo Pacheco, a gente já sabe, que é um dos maiores covardes da história do Brasil. Fato. Agora, a pressão precisa ser na Câmara também, porque o projeto para extinção do foro por prerrogativa de função está lá. Já foi apreciado pelo Senado. E enquanto essa aberração não acabar, nós vamos ver coletivas de imprensa enaltecendo os princípios e garantias constitucionais, mas não dá. Tem que falar o que precisa ser falado para que ações aconteçam. Vamos travar as pautas? Vamos fazer o quê? O país não aguenta mais. Piotr, deixa eu trazer aqui o cronograma do 7 de setembro lá em Brasília, na esplanada dos ministérios, que contemplava, então, o desfile do MST. Vamos lá, então, o cronograma. Abertura com 31 atletas militares que participaram das Olimpíadas de Paris. Na sequência, homenagem à presidência do Brasil no G20. Homenagem às instituições civis e militares que participaram na reconstrução do Rio Grande do Sul, é aí que entraria o MST, que foi desconvidado. Desfile do Zé Gotinha para comemorar a retomada da vacinação. Desfile de 500 alunos do governo do Distrito Federal e a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. E o governo está dizendo que ele não desconvidou, segundo a SECOM. Bom, o que a SECOM fala só interessa a SECOM, porque ninguém está acreditando nessa história. Claro que foi desconvidado, claro que ia mudar completamente o escopo da proposta original do que é o 7 de setembro na esplanada. É claro que o 7 de setembro sob Lula não tem absolutamente nada a ver com a festa que sempre foi o 7 de setembro. Isso está tudo muito claro. O governo tenta esses subterfúgios todos porque a única menção à força do MST é o exército do Stedley, como o próprio presidente Lula se refere àquele grupo de explorados que tem o Stedley no MST, que é um grupo completamente fora da lei, invasor de terras e destruidor de pesquisas da Embrapa, uma das razões do Brasil ser importante no mundo hoje, e eu vou insistir nesse ponto porque isso é um orgulho nacional e deveria ser entendido dessa maneira. É claro que o governo, obviamente, voltou atrás porque perdeu essa queda de braço interno e percebeu que estaria indo longe demais. Agora, os ministros do Supremo vão participar ainda deste ato. De qualquer forma, institucionalmente, o presidente de um dos poderes sempre é convidado, e tudo bem. A questão é que não tem povo. É um presidente que não tem povo, é um presidente que não anda no meio do povo, é um presidente que faz um 7 de setembro sem povo, como foi no ano passado, e que tudo indica será neste ano também. Porque o povo está interessado em comemorar o 7 de setembro defendendo a Constituição, que não é exatamente o que faz o governo federal. Aliás, é o contrário. Não é exatamente o que faz o Supremo Tribunal Federal, é o contrário. Felizmente, eu vou insistir aqui, porque eu fui um crítico severo e vou fazer menções positivas quando elas existem. Finalmente, a OAB acordou, mas ainda está dorminhoca. Podia ser um pouco mais dura na defesa da democracia, como a história da própria Ordem dos Advogados do Brasil tem. Deveria se esmerar, deveria se inspirar na própria história. Está começando, mas está muito longe do que deveria ser.